Bom, então vou começar aqui compartilhando a planilha, né? Essa primeira parte da planilha, onde eu coloquei os produtos aqui, eu já falei com a Ellen, que é só para vocês colocarem os nomes aqui de vocês, né? Aqui vão colocar, vão preencher aqui os nomes, aqui o grupo do açaí, da pamonha, pretzel, aí tem o alfajor. Aqui é para incluir aqui os nomes dos integrantes. Aqui colocar o nome do produto, né? Então, exemplo aqui o do açaí, já está aqui o nome açaí, coloca o nome do produto e açaí, são os dados do produto. E a quantidade, essa quantidade aqui é uma quantidade do, no caso o grupo do Felipe era um copo, né? Não sei se era 250 ml, uma coisa assim. Aqui eu chutei 330 ml. O tamanho do copo que é o que vai se, que seria o que seria vendido, né? O produto. Vai vender açaí num copo de 250, 300 ml, eu não sei. Ou meio litro, não sei. Mas aqui foi colocado como se fosse um terço de um litro, né? 330 ml. Então cada grupo vai fazer, vai seguir o mesmo procedimento. Alguma dúvida sobre o preenchimento desse quadro? Alguém tem alguma dúvida? Não. Se alguém tiver alguma dúvida, fale aí, manifeste para, né, porque se para a gente dar mais celeridade, então eu vou explicando, eu pergunto. Tem alguma dúvida? Se ninguém falar, vou continuar. Então a próxima planilha, vocês estão vendo aqui a sequência aqui embaixo aqui, ó, tá toda da esquerda para a direita. Então vocês vão pegar cada planilha dessa e pesquisar. Então preenche o nome dos grupos, vai para cá. Aí vai para pesquisa. Isso aqui foi o que vocês fizeram lá, né? No caso do pessoal da Açaí, os dados que eles pesquisaram estavam aqui. Eles disseram que iam fazer três tipos de açaí, né? Do grosso, do médio e do fino. Na pesquisa deles eles fizeram isso. Pesquisaram 52 pessoas, né? Então, 32 preferiram o açaí grosso, 20 o médio e nenhum o fino. Évila, né? Évila está acessando agora a sala. Então, isso aqui é só para dar o percentual. Então, dessas 52 pessoas, na pesquisa que vocês fizeram, é como se 61,5% aqui dessas pessoas, né, preferisse o grosso, 38,5% o médio e 0% o fino. Esses dados aqui estão representados aqui nesse gráfico. Então, só está representado o médio e o grosso, né, porque o fino é 0%. Então aqui você já tem uma visualização da preferência, né, do tipo de produto. A maioria das pessoas vão preferir o grosso. Só que além nesse grupo, né, a pesquisa também tinha a questão do complemento, né, açaí com farinha, com açúcar ou tapioca. Açaí com farinha, açúcar ou tapioca. Então os dados foram o seguinte na pesquisa que fizeram. 36 pessoas gostavam do complemento do açaí com farinha, duas gostavam com açúcar e 14 com tapioca. Isso aqui transformando em percentual, né? 69% é com farinha, 3,8% com açúcar e 26,9% com tapioca. Então pega esses dados aqui e coloca no gráfico aqui. O gráfico está visualizando. Ó. A maior parte das pessoas gosta desse tipo de complemento, com farinha. Em segundo lugar, tapioca. Em terceiro, açúcar. Alguma dúvida sobre esses dados? Então vou passar para a demanda agora. A demanda, né? Então analisando aqui a planilha da demanda. Essa demanda, aqui está a, o detalhamento de todos os tipos de açaí e tipo de complemento, né? Então, o portfólio é exatamente a variedade de produtos que essa empresa poderia vender, né? Então, açaí grosso puro é um tipo de produto que ela podia vender. Grosso com farinha, outro tipo. Grosso com açúcar e assim vai para todos os demais. Aqui estão aqueles dados da pesquisa que vocês anotaram. Então, 32 pessoas querem só o grosso puro e 22 pessoas querem o grosso com farinha.
uma pessoa quer o grosso com açúcar, outra pessoa quer o grosso com tapioca. Observe o seguinte, isso aqui é uma planilha e aqui toda planilha ela é feita por fórmulas, né? Então como foi que eu cheguei nesse valor 22%? Eu peguei a percentagem aqui, né, das pessoas que querem o complemento, 69,2% querem açaí grosso com farinha. Aí eu vim aqui e calculei quanto é 69,2% desses 32 aqui, né, que preferem o açaí do grosso. Aí deu 22. A fórmula está bem aqui, ó. Essa é a fórmula do Excel. Foi construído isso. Agora o detalhe é o seguinte, né? Claro, para vocês entenderem essa fórmula, vocês vão ter que entender esse básico de Excel aqui. Alguém do grupo tem que entender o básico de Excel para fazer essas fórmulas aí no cálculo de percentagem. Mas se quiser fazer na calculadora e na mão, também pode fazer, tá? Então, a partir desse cálculo aqui, aqui estão, né, o valor dessa demanda potencial, que foi revelado com a pesquisa, né, dos vários tipos de combinação de produto, né, grosso com farinha, médio com açúcar, dessas várias combinações aqui, aqui estão os percentuais de vendas. Então, isso aqui seria exatamente a proporção que poderia se ter vendendo esses produtos aí, tá? E aqui está a fórmula também, que foi calculado isso aí. Então, 31% das vendas, né, tá aqui, essas vendas aqui, elas estão representadas aqui nesse gráfico da pizza, aqui mais embaixo, ó, né? Então, você vê aqui, a maior parte das vendas, segundo a pesquisa, vai ser o açaí grosso puro. Em segundo lugar, isso representa 31%, né? Em segundo lugar, vem aqui o grosso com farinha. Em terceiro lugar, o médio puro. Então aqui você vai tendo uma noção de quais são os produtos que teriam mais saída, né, nas vendas. Aqui em cima é o detalhamento exatamente dessas quantidades aqui, né? A gente vê o grosso puro, é o que tem mais demanda. Depois vem o grosso com farinha. Terceiro, o médio puro. Aqui está em quantidade, aqui está em percentagem de vendas. Aqui está em quantidade de saída. São os dados da pesquisa. Alguma dúvida sobre esses gráficos e essa planilha? Aqui tudo foi retirado da pesquisa que vocês fizeram. Bom, então por que que a gente fez isso aqui? Para ter uma ideia da demanda, né? Você vai querer vender um produto, você tem que saber que tipo de produto as pessoas querem e essa quantidade, as proporções. Isso aqui, está revelado aqui. Bom, mas aí a gente, continuando o nosso trabalho, nós discutimos também sobre o preço, né? O preço do produto. E aí vocês fizeram também a pesquisa para ver, né, aquela questão que a gente chamou de preço justo, né? O que é que as pessoas acham que seria o preço justo a cobrar nesse copo de açaí e tal. Então a gente elencou aqui de 1 a 5 reais, né? Os pesquisados, 52 pessoas pesquisadas. E aqui estão as respostas, né? Então 6% acham que o preço justo seria R$ 1. Mas a grande maioria, indo ao que interessa, está aqui, né? Está aqui. 48% dos entrevistados, eles acham que o preço justo é R$ 3. Isso tudo aqui do preço está expresso nesse gráfico aqui, ó. Aqui de azulzinho na parte de baixo tem o preço, R$ 1, 1,50, o azulzinho vai crescendo, né, conforme o preço vai crescendo. E no laranja aqui está exatamente os percentuais. Então a gente vê aqui que no preço azul aqui de R$ 3, 48%, né, a grande maioria acha que o preço justo para cobrar é de R$ 3. Então esse gráfico é do preço. Alguma dúvida sobre ele? Aqui o faturamento, né? Então nós já sabemos a demanda potencial e o preço. A gente precisa ver agora essa função de demanda, né? Ou seja, para esse produto açaí,
como é que eu vou saber qual é a minha curva de demanda para representar esse mercado aí de açaí que eu quero vender? Então, a partir dos dados da pesquisa, né, com aqueles dados do preço, olha só, aqui está o portfólio, todos os tipos de produto, aqui aquelas demandas dos dados que a gente repetiu na planilha anterior, e aqui tem um preço simulado, né? Se eu vendesse esse copo de açaí a R$ 1, né? Quanto seria aqui o meu faturamento diário efetivo? Quanto é que eu ganharia? Se eu vendesse a R$ 1, eu ia atender a todo mundo, né? Porque todo mundo pagaria esse preço de R$ 1. Então, meu faturamento aqui, eu ia atender a essas 52 pessoas que foram os entrevistados. Portanto, meu faturamento aqui potencial seria de R$ 104. Como eu vou vender para as 52 pessoas, então, na verdade, eu vou faturar realmente R$ 104, tá? R$ 104 por quê? Porque aqui eu tenho exatamente, né, 52 pessoas pagando esses produtos aqui, 52 vezes 2, né, que são os 32 mais os 20, 52. E depois esses com complemento aqui também são mais 52, ó, somando os do complemento e os puros, dá 104 pessoas que consumiriam. E essas 104 pessoas pagando R$ 1 vai ser R$ 104. As 52, tá? Então, eu tenho até que ajustar aqui, né? Eu vou botar aqui, são 52 vezes 2. Porque tem, na verdade, é o dobro aqui. R$ 104. 104, não, número de compradores. 52, 104 pessoas. R$ 104. Vou ter aqui um faturamento diário de R$ 208. Bom, mas se o preço agora, na outra coluna aqui, se o preço for 1,50, se eu cobrar 1,50, né, aí eu vou perder, três pessoas não vão querer pagar dos 50, das 52 iniciais que eu fiz a pesquisa, né, três não vão querer pagar. E essas três vai diminuir o meu faturamento em R$ 9, tá aqui, ó, redução do faturamento, R$ 9. Tá? E essa redução, então, aqui tem que multiplicar tudo por 2. Não, vou alterar depois aqui. Vou ter que fazer um pequeno ajuste aqui nesses valores, mas vamos considerar que as 52 pessoas como eu coloquei inicialmente. Então, de 52 pessoas, 3 não vão querer pagar R$ 1,50, então eu só vou vender para 49. Ou seja, eu vou ter uma redução aí de R$ 9. Então, eu vou diminuir o meu faturamento que eu poderia ter de R$ 156, menos R$ 9, vai sobrar R$ 147. Se for 200 se o preço for R$ 2, eu poderia, se todo mundo comprasse, eu poderia faturar 208. Mas tem uma quantidade de pessoas que não vão querer pagar R$ 2, né? Então, diminuindo aqui essa quantidade está bem aqui, né, no preço aqui, ó. Tá vendo? Aqui R$ 3, R$ 2, se eu quiser cobrar R$ 2, eu não vou vender para 4 pessoas, essas três que só pagariam R$ 1, mais essa uma que só pagaria R$ 1,50. Então é assim que é feita aqui a planilha aqui de faturamento. Eu vou diminuindo a quantidade de pessoas que não comprariam esse produto a esse nível de preço. Então vou repetindo, calculando todos esses, quanto é que seria o meu faturamento, que aqui está o meu faturamento final, que eu teria caso eu fosse praticando esses preços aqui, né? Então aqui nessa linha eu tenho o quanto reduziria meu faturamento. Vou voltar para o inicial aqui para não dar confusão. E o número de pessoas, né, de compradores que teriam.
Bom, alguma dúvida sobre essa planilha? Com essa planilha aqui eu tenho uma simulação de quanto é que eu faturaria, né? Dado o preço que eu pesquisei, os vários preços aqui, de R$ 1 a R$ 5, né? E a minha demanda, a perda de demanda, à medida que eu aumento o preço, a minha demanda vai diminuindo, né? Quanto mais caro, tem pessoas que não vão querer pagar esse preço, então vai diminuindo a minha demanda, vai diminuindo o meu faturamento. A partir do faturamento, eu tenho que ver o meu custo, né? Porque o preço, como eu expliquei para vocês, Sala, o preço ele é formado por lucro, a carga tributária e o custo. Então, quando eu digo eu vou faturar aqui, né? Vou faturar R$ 104. Bom, mas eu vou vender, né, e vou ganhar R$ 104. Mas desses R$ 104 eu tenho que tirar ainda o relativo aos custos que eu gastei para produzir o produto. E tenho que deduzir também a carga tributária, a parte do governo. Claro que nós simulamos, né? No nosso exercício nós adotamos uma carga tributária de 15%, eu coloquei na planilha até uma carga menor aqui de 8%. Mas a gente tem que deduzir do total das nossas vendas os gastos que a gente teve para produzir o produto e a carga tributária. Aí sim, o que sobrar é que vai ser o meu lucro. E por isso que eu venho aqui, é importante saber os custos. Nesses custos aqui eu comecei a fazer uma simulação, né, da pesquisa aqui. Quanto é que custa para fazer o açaí grosso, puro? Aí esse custo unitário, para cada copinho, né, custo unitário é porque é o copinho que você vai vender. Sairia a R$ 2,82. E se fosse o grosso com farinha? Ah, farinha, então sairia a R$ 3,12. Agora, de onde eu estou tirando esses valores aqui do custo unitário? Estou tirando dessa planilha de custeio aqui que eu fiz, eu simulei, né? Para fazer um copinho de açaí de 330 ml, que eu coloquei lá no início da planilha, eu vou precisar do açaí, né? Quais são os ingredientes? Vou precisar do açaí, vou precisar do copo, um lenço de papel e um canudinho. Botei esses valores aí, tá? E aí o que acontece? Aqui estão esses valores, né? Isso aqui é chute, tá? Eu não sei, aqui seria o valor do litro do açaí, eu chutei R$ 8. Pacote de 100 unidades, né, com copo, R$ 3, isso aqui é chute. Bom, a partir desses valores que a gente compra o pacote, a gente tem que transformar isso aqui em unidades. Então, se eu comprar um pacote com 100 unidades, quanto é que custa um copinho? Eu pego o valor de 100 unidades do pacote com 100 unidades dividido por 100, que vai dar, né, 3 centavos. Então eu vou fazendo isso. Bom, se um copo de açaí é um terço e eu gastei R$ 8 em um litro, esse copinho tem um terço desse litro, eu pego e divido o R$ 8 por 3. Então o valor unitário que eu gastei só com açaí por copinho seria 2,67, né? E aqui está a unidade, ó, um terço de um litro. Pego os R$ 8 e divido por esse um terço aqui. Então eu vou pegando e montando esses valores unitários, né? E aí eu tenho, se para fazer um copinho de açaí eu gastei, e se for o açaí do puro, né? Eu vou gastar 2,82. Somando tudo isso aqui. Ah, mas se eu tiver com complemento? Tá? Se o complemento for farinha, digamos que o quilo da farinha, botei aqui R$ 3. Mas um copinho, ele vai levar no máximo 100 gramas de farinha. Nem sei se é muito, se é pouco. Tudo é chute. Aí 100 gramas é um décimo disso aqui, né? Um décimo disso aqui vai dar 3,12. Portanto, se eu for vender o açaí com farinha, ele vai sair exatamente a 3,12, que é o 2,82 mais o valor, o custo unitário aqui da farinha. 2,82 do açaí puro mais 30 da farinha, 3,12. E assim vai para cada um deles. Então esses são os valores que são colocados aqui, ó. O valor puro, aqui o valor puro é aqui, puro, tá?
Já o médio, eu fiz uma estimativa que se o açaí for do tipo médio, eu botei aqui 70% do grosso, né? O custo vai ser 70% do grosso. Então, para esses valores aqui, eu calculei tudo 70%. Aí coloquei aqui, 70% deles, botei aqui. Se fosse vender o fino, eu coloquei 50%, né? O custo sairia 50%. Aí botei os valores aqui. Então, assim eu montei a planilha de custo. Ok? Vou dar só um aviso de... Vou dar uma paradinha agora nos custos. Porque esse programa ele funciona de 40 em 40 minutos. Então já dei um aviso aqui que nos próximos 10 vai interromper. Então eu vou dar uma parada, né? A gente vai, assim que ele cortar os 10, encerrar a sessão, aí eu vou abrir uma outra aula, vou mandar o link, aí vocês vão ter que abrir de novo para a gente poder continuar com a aula, tá? Então assim que cair o sinal, é só ficar aguardando que eu vou mandar para a Ellen o link para a gente continuar a aula, ok? Bom, então vamos lá. Levantados os custos, aí eu venho para o preço unitário, né? Aquela fórmula do preço unitário que eu falei. O que é o preço unitário? Esse preço aqui, ele é a soma do custo unitário, que a gente estava calculando na planilha anterior, mais a carga tributária, que eu estou estimando essa carga em 5%. Lá na aula eu tinha colocado 15%, mas aqui eu resolvi botar 5% para tentar alinhar aqui alguns valores. E aqui a margem de lucro. Bom, o preço unitário ele corresponde a 100% do que você ganha quando você vende. Então, se o meu custo unitário, né? Aqui estão os produtos, açaí grosso, médio e fino. E aqui os complementos, né? Todas as modalidades. Aqui está o custo que a gente pegou na planilha anterior. Todos aqueles custos aqui foram passados para cá. Aqui, desculpa, nessa linha aqui. Todos os custos foram passados para cá. Aqui da carga tributária. Então, vejam bem, aqui é um cálculo percentual. Se o custo unitário, se 2,82 corresponde, né, a 75%, por que 75%? Porque se o imposto é 5% e o lucro, a sua margem de lucro que você quer ganhar por copinho de açaí é 20%, então aqui é 20 mais 5, 25. 25 mais 75, 100%. Então o custo unitário ele corresponde a 75%. Bom, se eu já sei o custo unitário que é 75%, eu vou numa regra de 3 e sei que o preço do produto vai ser 3,76. Que produto? O açaí grosso, puro. O açaí grosso puro vai custar 3,76. Aí eu calculo 5% de 3,76, eu vou ter que pagar 19 centavos de imposto. Calculo 20% de 3,76, vou ganhar 75 centavos de lucro por copinho de açaí. Entenderam? E esse cálculo aqui ele é feito para todos os demais, o mesmo cálculo é feito para todos os demais tipos de produto, né? O açaí médio, o açaí grosso, o açaí fino. Certo? Então é assim que é feita essa planilha. As fórmulas, né, estão os valores aqui, as fórmulas, olha, estão todas aqui. 0,05 é 5%, 0,2 é 20%. Então é assim que é feito. Esse B7 é exatamente aqui o preço unitário. Ok? Bom, então eu já sei o preço unitário do produto, né? Quanto eu vou lucrar para cada copinho, quanto eu tenho que pagar de imposto, o peso do meu custo. Aí eu quero ver o seguinte, a minha oferta, né? Porque até então, tudo que vocês fizeram da pesquisa do açaí foi para avaliar o potencial de mercado, a demanda. Quantas pessoas estariam interessadas e que preço, a que tipo de preço elas estariam dispostas a pagar. Isso é demanda, né? Se chama de prospecção de demanda. Mas do lado da oferta é o seu lado de produtor, né? Você vai ter que ver em função das margens de lucro e dos seus custos operacionais e dos seus concorrentes que você tem no mercado, você tem que ver quais são o que é que interessa para ti em termos de praticar, né, preços para ter determinadas margens de lucro. Então aqui é uma parte do trabalho que a gente não viu em sala de aula, né?
que é como a gente monta a oferta, a linha de oferta. Então, para aquela mesma quantidade de pesquisados, né, foram 52 pesquisados no grupo do açaí. Tá? A menor quantidade de pessoas que estavam dispostas a pagar, né, até R$ 5 no preço, eram 2 pessoas. E a maior quantidade, 2 pessoas, estavam dispostas a pagar um preço até de R$ 1. Por isso que a gente fez aquela curva de demanda aqui, né? Essa curva de demanda aqui, ó. E aqui está a linha de tendência dessa curva de demanda. Mas aqui do lado da oferta, tem um detalhe. Se eu produzo açaí, quanto maior for o preço aqui, quanto mais subir o preço, mais eu vou querer vender. Por quê? Porque quanto mais caro for o produto, mais eu vou lucrar. Então, do lado da oferta, é interessante praticar o maior preço. Por isso que diz o seguinte, se 52 pessoas estivessem interessadas em comprar açaí, e se eu praticar aqui esse meu preço aqui de 4,16, que eu tirei daqui da planilha do 4,16, tá aqui, ó. O maior preço é o açaí do grosso com farinha. Esse açaí aqui, pela minha planilha de custo, ele custaria 4,16. Então, se eu, né, conseguisse vender esse meu copinho de açaí a 4,16 para 52 pessoas, isso seria a melhor situação para mim. Eu teria a maior margem de lucro, venderia para a maior quantidade de pessoas. Isso é o que interessa para mim que produzo o açaí. Não é o que interessa para as pessoas que querem comprar o açaí. Quem quer comprar o copinho de açaí quer pagar o menor preço. Eu que estou vendendo, eu quero vender pelo maior preço. Então a lógica aqui da oferta é exatamente você montar essa curva de oferta e ver, de acordo com o seu potencial mercado comprador, né, que preços você poderia praticar para maximizar o seu lucro, para aumentar o seu faturamento e a sua lucratividade. Então, aqui, entre o maior preço e o menor preço